Está começando mais um programa WTN Saúde. Eu sou o Dr. Luiz de Oliveira, eu trouxe aqui a doutora Daniele Cavina. A doutora Daniele é pediatra, mas no momento dá ênfase à vacinação. Esse tema é muito importante, vacinação, por isso que eu trouxe você aqui. Eu quero que você me explique o que é vacinação, doutora Daniele. O que é a vacina e qual a importância dela na sociedade? A vacina é um produto biológico, né, que pode ser composta de vírus vivos atenuados, bactérias vivas atenuadas, vírus mortos ou bactérias mortas, ou seja, de diferentes antígenos, né, que é capaz de produzir no organismo uma imunização ativa, ou seja, você introduzindo aqueles antígenos no organismo, o organismo vai ser capaz de criar anticorpos contra esses antígenos. Né? A vacinação é um meio de profilaxia, de prevenção de doenças. Né? Quer dizer, isso é muito importante. A maior importância da vacina é justamente a coisa profilática, né? Exatamente, porque uma vez você prevenindo a doença, o seu gasto com uma prevenção é muito menor do que quando uma doença instalada, que os tratamentos vão ser bem mais caros, né? Os efeitos... As sequelas podem ser graves. As sequelas, exatamente. As consequências podem ser irreversíveis. Com certeza. Exatamente. Então, investir na vacinação é o meio de investir na prevenção. E é a melhor maneira de fazer saúde, né? Com certeza. E me fala como é que está hoje isso em relação social. O governo tem investido, a gente vê as campanhas, quer dizer, existe investimento do governo, mas não me parece ser tão eficiente a coisa pública e agora existe esse ramo privado da vacinação. Qual é a vantagem, a grande vantagem? A grande vantagem da vacinação assim, em si não digo vantagem, mas assim, em relação à vacinação, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que ter informação. E o que eu acho que está faltando hoje em dia é informação. Precisa ser mais divulgado que há vacinas, que existe como prevenir doenças, né? E hoje em dia isso é muito pouco divulgado, né? Os pediatras tentam passar para os pais, para as mães, mas não existem só vacinas de criança, existe vacina para adultos, para adolescentes, para idosos. Entendeu? Isso a gente às vezes não consegue buscar isso na sociedade, né? Por meio da falta de informação mesmo, né? Não existe informação em relação à vacina. Existe muito avanço tecnológico nessa área atualmente? Com certeza. Cada vez mais surgem vacinas diferentes, né? Cada vez mais vão se aprimorando em relação às vacinas. Antigamente, por exemplo, não existia vacina contra a meningite. A vacina pneumocócica, que hoje em dia a gente tem na clínica particular, não tem no setor privado, né? Vacinas contra rotavírus, né? Que é uma vacina nova, que até mesmo o setor público tem essa vacina, né? Mas a vacina contra a pneumonia existe? Existe a vacina pneumocócica 7-valente, que é uma vacina... contra a sinusite também, né? Conjugada, exatamente. Ela protege contra várias doenças produzidas por essa bactéria, a bactéria do pneumococo, né? E ela protege principalmente contra as formas graves das doenças, né? As pneumonias por essa bactéria, as meningites, as sinusites, as otites, né? É uma vacina muito importante. Ela geralmente é administrada no primeiro ano de vida, é feita por 3 doses e um reforço depois de 1 ano de vida. Né? No caso, são 4 doses. Essas vacinas todas, quer dizer, esse arsenal que você tem de vacina, eles têm que ser preparados, eles têm que ser bem acondicionados. Você tem isso com segurança? Como é que você atesta a segurança de uma vacina dessa? Toda vacina tem que estar bem armazenada, né? Existe a chamada cadeia fria, que é a forma de como você vai conservar essas vacinas, né? Desde do momento que ela sai do laboratório, né? Que é feita a distribuição das vacinas, o transporte das vacinas, até a chegada na clínica, né? Essa vacina tem que estar numa temperatura ideal. Em geral, as vacinas são conservadas entre 2 a 8 graus Celsius, né? E uma vez chegando na clínica, ela tem que estar numa geladeira específica para armazenamento de vacina, uma geladeira que esteja preparada para manter essa temperatura, né? Na clínica particular, especialmente lá na nossa clínica, nós temos uma geladeira que é uma Indrel com discador automático, que ela regula direitinho a temperatura da vacina e ela até avisa para os celulares dos sócios, né? Exatamente, dos responsáveis, de que a temperatura mudou. Que houve diferença de temperatura. Queda de temperatura, alguma alteração? Exatamente, queda de energia, essa geladeira, né, tem um discador automático que ela liga avisando, ela tem um gerador próprio, que ela consegue segurar a temperatura das vacinas até 6, 8 horas em caso de falta de energia. Quer dizer, são medidas que a gente tem que tomar cuidado. Para você poder
Exatamente, tomar as providências, né? Porque uma vez que a vacina sofra uma queda de temperatura, isso é cumulativo, né? Quer dizer, uma vez que ela diminui assim um pouquinho, 1 centígrado, assim, o grau da temperatura, você já está diminuindo a eficácia dela então, de efeito cumulativo, entendeu? Ok. A gente volta já com mais um bloco da WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde. O tema hoje é vacinação. Doutora Daniele, me fala uma coisa. Quais são as vias de administração e quais são as vantagens das famosas vacinas combinadas? Existem várias vias de administração das vacinas, né? Por exemplo, a polio, que é a vacina, a Sabin, né? Que é a vacina oral, ela é administrada por via oral. Ela só tem na rede pública de saúde, não tem na clínica particular de forma oral. Mas a gente encontra a vacina da polio combinada com outras vacinas. Por exemplo, a gente tem a vacina, a Penta, que é a vacina da polio, junto com a tríplice bacteriana, que é a difteria, tétano e coqueluche, mais hemófilos. Quer dizer, é uma vacina que ela protege contra 5 doenças, né? E essa vacina é administrada de forma intramuscular, né? Existe a forma subcutânea também, geralmente a vacina da catapora, é uma vacina que é administrada via subcutânea, né? A outra que é administrada por via oral é uma vacina até recente, é o rotavírus, né? Uma vacina super importante porque várias crianças sofrem com essa gastroenterite terrível, que é a gastroenterite por rotavírus. E até está tendo estudos, né, em relação à vacina do rotavírus para maiores de 5 anos de idade. E a maioria das vacinas são injetáveis, né? Oral mesmo, só polio e rotavírus. Quer dizer, então há uma preocupação em relação a diminuir o número de injeções, porque o calendário de vacinação é extenso. Né? No primeiro ano de vida, a gente tem mais de 10 vacinas para aplicar numa criança. Então, quer dizer, administrar essas vacinas de forma combinada é a grande vantagem da vacinação. Para aumentar a aderência. Exatamente. Uma vez a gente administrando com o menor número de injeções, a gente aumenta a aderência ao calendário, porque a mãe não fica com pena de chegar na clínica e vai, tem que aplicar 2 vacinas, uma em cada coxinha do bebê. Elas morrem de pavor, né, em relação a isso, né? Então, o ideal é, por exemplo, você aplicar uma hexa. Uma hexa está protegendo contra 6 doenças numa aplicação só, né? Você está protegendo contra a polio, a difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. Essa hexa é a maior combinação que você tem? É a maior combinação de vacinas que nós temos atualmente. Uma vez injetando a vacina, como é que se comporta? Qual é o mecanismo? Dá um resumo só para a gente. O mecanismo básico de ação das vacinas é aquilo que a gente chama de imunização ativa, né? Certo. Você introduzindo o antígeno, né? Você vai fazer com que o organismo produza anticorpos contra aquele antígeno. Certo. Né? E algumas vacinas têm que ser repicadas, algumas vacinas têm que ter reforço. Por que o motivo do reforço? Existem vacinas que precisam de reforço para você aumentar a eficácia vacinal. Né? Por exemplo, a vacina da hepatite B, você aplica na primeira visita na clínica, geralmente o bebezinho, né? A gente aplica dentro do primeiro mês de vida, depois esse bebê retorna dentro de 1 mês da primeira dose para fazer a segunda dose e depois de 6 meses da primeira dose, ele retorna para fazer a terceira dose, assim aumentando a eficácia da vacina. Por quantos anos depois de fazer hepatite B? A proteção é longa. Cerca de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Pois também. É recente, né? Vacinar bebê contra hepatite B. Não era, na minha época não era. Antigamente não existiam todas as vacinas que a gente tem no calendário, né? A vacinação é uma coisa que vai crescendo, ela é... Como é que eu posso dizer? Dinâmica. É dinâmica, exatamente. Não para, as pesquisas não para, continuam. Exatamente. Cada dia que passa existem pesquisas novas, vacinas novas, né? Então, o calendário está sempre mudando. Me tira uma dúvida. Você tem conhecimento, a gente sabe que o governo investe em vacinação, tem o Instituto Butantan, a gente tem pesquisa nessa área, mas as vacinas que você se utiliza, essas combinadas, elas são nacionais? São produzidas no Brasil? A grande maioria das vacinas, elas não são nacionais, né? São importadas? Existem também as vacinas nacionais, os estudos, né? Mas a grande maioria, elas são importadas, né? Mas, doutora, me diz uma coisa. O que se acrescentou de novo nesses calendários de vacina? Bom, como a gente está falando, o calendário é dinâmico, né? Então, cada vez que vai passando, anos que vão passando, vão acontecendo novidades no calendário. Por exemplo, a BCG esse ano foi suspensa a segunda dose, que foi visto que uma segunda dose não era desnecessária, né?
A varicela, que é a vacina da catapora, era feita com 1 ano de vida e só tinha uma dose só, era uma dose única. Agora tem um reforço com 4 a 6 anos. Entendi. E existe um laboratório da varicela que a gente pode fazer a vacina a partir dos 9 meses de vida, né? E agora também surgiu o reforço para a vacina da meningite também. Ok, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde. Doutora Daniele, me fala um pouco do cronograma, do calendário da vacinação. Em crianças, né, em geral, esse calendário começa bem cedo, né? A partir do primeiro mês de vida, né? Em geral, dentro do primeiro mês de vida, a gente já tem que administrar a vacina BCG e hepatite B. Essa hepatite B era administrada em 3 doses, como já havia falado, né? A primeira dose na data da primeira visita, a segunda dose 1 mês depois e a terceira dose 6 meses depois da primeira dose. Com 2, 4, 6 meses de idade, a criança deve fazer a polio, a difteria, tétano e coqueluche, que é a tríplice bacteriana, hemófilos e é interessante fazer também a pneumocócica, né? No terceiro mês de vida, a gente encaixa aí a vacina da meningite, né? Que ela pode ser administrada de acordo com o fabricante em 2 ou 3 doses e agora tendo reforço depois de 1 ano de vida. Então, em geral, 2 doses a gente faz no terceiro mês de vida, 5º mês de vida e reforço após 1 ano, né? Dependendo do fabricante, a gente faz esse esquema em 3 doses, né? A vacina da catapora, existe um fabricante hoje em dia que a gente pode fazer com 9 meses, mas ela também está indicada a partir de 1 aninho de idade, junto com a vacina da hepatite A, que deve ser administrada com 1 aninho de idade, a primeira dose, e a segunda dose 6 meses após a primeira dose, né? E não esquecendo também da vacina do rotavírus, que é feita também ainda nos lactentes, a partir de 2 meses de vida, né? E 2 meses e 5º mês de vida. E tem a vacina também, que é o reforço, que é feito entre 4 e 6 anos. Do rotavírus? Não, que aí já não é o rotavírus. Vai ser lançado ainda do rotavírus. Entendi. Mas 4 a 6 anos a gente tem alguns reforços que devem ser feitos, que é a tríplice bacteriana, que é a difteria, tétano e coqueluche, a tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola. Então aí acaba a maratona de vacinas das crianças. Fora isso, existem as campanhas de vacinação, né? Uma campanha muito comum. Que o governo, às vezes, quando lança as campanhas de vacinação, qual o momento de lançar essas campanhas? Exatamente. Existem as campanhas do cronograma, né, normal do governo, né? Por exemplo, as campanhas de pólio, né? Elas já estão, né, mais que conhecidas. Toda vez na televisão aparece o Zé Gotinha, né? Que é o garoto propaganda das campanhas, que chama as crianças menores de 5 anos para tomar as gotinhas, né? Fora isso, existem campanhas de vacinação quando há surtos, né? Quando há epidemias de doença, como já ocorreu há um tempo atrás, é uma campanha para vacinação de meningite B e C, né? Certo. E existe a campanha da gripe também, mas ela é mais enfocada... Focada para os idosos, atualmente, né? Só os idosos devem tomar. Na rede pública ela está mais enfocada para os idosos, né? Quer dizer, ela só é enfocada para os idosos, Certo. acima de 65 anos. Mas a vacina da gripe é uma vacina que pode ser feita a partir do 6º mês de vida. Né? Em crianças, a primeira dose dessa vacina, quando a criança toma a primeira dose, ela tem que ser tomada em 2 doses. 2 etapas, certo. Exatamente. Uma dose e um reforço dentro de 1 mês. Depois, a cada ano que ela vai tomando, é uma dose única ao ano. Todo ano tem que ter vacina, porque o vírus sempre vai mutação, exatamente. Né? Todo ano tem que tomar uma dose da vacina da gripe, porque a vacina ela é composta de vírus diferentes, né? Existem estudos que eles observam, né, qual é o vírus que está circulante naquele momento, e essa vacina vai ser produzida todos os anos. Exatamente, em função daquele vírus que está sendo estudado, né? Naquele momento agindo. Então, todos os anos as pessoas podem ser vacinadas contra vírus, que são as doenças mais comuns, né? A doença que mais acomete o ser humano são as viroses. Exatamente. Então, é recomendado que não precisa ser idoso para tomar isso. Não. Qualquer adulto jovem pode se vacinar todo dia, todos os anos. Bebês, crianças, adolescentes, adultos podem se vacinar. Existem até assim crianças, por exemplo, crianças que sofrem de bronquite, né, alergia, né? Elas sofrem mais quando estão gripadas, né? Exatamente. Crianças que frequentam creches, né? Elas têm uma indicação importante de ser vacinada contra a gripe, né? Porque nas creches que a gente vê a circulação, né? A troca dos vírus, né? Claro. Então,
Então o que está faltando mesmo é a informação, né? Exatamente, a divulgação. É divulgar que existe e que é necessário fazer essa profilaxia, essa prevenção. Ok, daqui a pouco tem mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde e o tema aqui é vacinação. Doutora Daniele, quais são as grandes contraindicações? As pessoas podem morrer fazendo uma vacina assim? Existem realmente algumas contraindicações na aplicação das vacinas, né? Por exemplo, a vacina tríplice bacteriana, né? Ela pode dar uma série de efeitos colaterais, efeitos adversos. Por exemplo, convulsão, encefalopatia, síndrome hipotônica responsiva, né? Quer dizer, então, uma vez que a pessoa tem um histórico, né, de ter tido alguma dessas reações, está contraindicado o uso dessa vacina, né? Aí a gente até lança a mão de vacinas até acelulares, que na rede pública não tem, mas na clínica privada a gente tem, que são vacinas mais seguras, com menos efeitos colaterais, né? Menos chance de alergia. Exatamente, menos chance de alergia. Pode dar choque anafilático, né, fazendo uma vacina? Qualquer vacina pode dar uma reação anafilática se a pessoa tiver alguma predisposição, algum componente da vacina, que a vacina não é só a vacina em si, né? Existem os veículos da vacina, existem os conservantes, os adjuvantes, né, que muitas vezes podem causar reações alérgicas, né? Outras contraindicações da vacinação seria baixo peso, por exemplo, a vacina do BCG, ela não pode ser aplicada em menores de 2 quilos, né? Outra contraindicação também são gestantes. Gestantes não podem ser imunizadas com vacinas de vírus vivos. Entendi. A gente deve adiar a vacinação, né? Febre. A febre é uma contraindicação assim relativa. Quer dizer, febre, no momento que a pessoa está com febre, interessante é você até adiar a vacinação, para você não confundir os sintomas, né? Por exemplo, que muitas das vacinas podem dar uma febre, né? Então, promove uma reação imunológica. Exatamente. É interessante você adiar a vacinação para um outro dia do que contraindicar essa vacina. É claro que se for uma febre, uma doença grave, aí você contraindica a vacinação naquele dia, né? Pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, uso de corticoide, também a gente tem que saber, né, para contraindicar a vacinação, principalmente as de bactérias vivas atenuadas. Né? Porque a pessoa está com a imunidade debilitada e pode ficar acometido de uma febre ou de uma consequência maior, né? Se tomar a vacina nesse momento, né? Isso, pode ter uma reação adversa maior, né? E pode até mesmo diminuir a eficácia vacinal, né? O uso dessas vacinas nessas pessoas. Então, há um tempo, né? Por exemplo, uma corticoterapia de uso prolongado, uma quimioterapia prolongada, a gente deve saber exatamente o tempo que a pessoa está tomando, né? Tem que rolar uma anamnese antes, né? Esse tratamento, né? Para poder programar a vacinação, indicar ou contraindicar a vacina. O que você tem de novidade atualmente em relação às vacinações, às vacinas? A grande novidade atualmente em relação à vacinação é a vacina que protege contra o câncer de colo de útero, né? Contra o HPV. Que seria a vacina do HPV, do papiloma vírus humano, né? É uma vacina extremamente importante. Ela está sendo indicada a partir dos 9 anos de idade até os 26 anos de idade, sendo que qualquer pessoa após essa idade também pode tomar, mas o público-alvo são aquelas pessoas que não iniciaram ainda atividade sexual, né? Ela protege não só contra o câncer do colo do útero, mas também contra as verrugas genitais. Contra o HPV em geral. Exatamente. É uma vacina segura, eficaz, é uma vacina quadrivalente. Ela contém 4 sorotipos do vírus, né? O sorotipo 6, 11, 16 e 18, sendo que o 16 e o 18 é que protege realmente contra o câncer do colo do útero, exatamente, são os vírus carcinogênicos, né? E ela deve ser administrada em 3 doses, né? A primeira dose na primeira visita, a segunda dose 2 meses após a primeira dose e a terceira dose 6 meses após a primeira dose. E ela é intramuscular. Só as meninas devem usar? Não, ela está indicada para meninos também, para homens também. Porque ela, como eu disse, ela protege também contra as verrugas genitais. E deve-se começar aos 9 de idade, porque é uma média que se tirou de pessoas que ainda não tiveram iniciação sexual, Exatamente. Né? Mas e depois disso, ela está contraindicada? Não, ela não está contraindicada. Pode se utilizar. Você havia dito de uma complicação
uma síndrome, né? Que a pessoa às vezes desmaia quando faz uma injeção. E aí as pessoas acham que é frescura. E na verdade não é. Não, existem as complicações, né? Não só os pitis, mas existem as complicações verdadeiras, né? Existem as síndromes hipotônicas hiporresponsivas, né? A pessoa desmaia, né? Depois de ser... E não é necessariamente um não, sistema nervoso, o efeito adverso mesmo, uma reação... É diversa da vacina, né? E tem as síncopes também, né? Que a pessoa que tem pavor de injeção, né? Ela vai e desmaia na sua frente depois de uma medicação injetável. Também deve ser encarado como complicação, né? É também uma complicação. Deve ser encarado como complicação, não deve ser subestimado, né? Com certeza. Bom, além dessa descoberta, dessa novidade, né? Que já é uma realidade, né? A vacina contra HPV, o que você vislumbra para o futuro em relação à vacina? Para o futuro, acho que a gente já, qualquer dia, a gente já está chegando aí com a vacina para dengue, a vacina para o herpes zoster e quem sabe até a vacina da AIDS, né? Já seja uma realidade aí no futuro próximo. Que vai ser a grande descoberta do século, né? Com certeza. Ok, doutora Daniela, obrigado pela sua presença. Espero tê-la aqui outras vezes. A gente vai ficando por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Não esqueça dos nossos links. Clique também nos nossos extras. Até a próxima.